Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Mercados em Alta e muitos seguem esperando o crash muito mais agressivo para iniciar compras, para de fato se posicionar, porque é óbvio que o mercado vai cair mais, não é mesmo? Essa é a visão de muitos. Mas você já parou para pensar que os 40 mil dólares que muitos estão gritando podem ser os 12 mil dólares do último ciclo? Eu quero falar justamente sobre isso nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, antes, como de praxe, eu peço se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer. Bitcoin teve uma movimentação de baixa na segunda, movimentação de baixa ontem. Fechamos acima das mínimas da vela de rompimento do padrão de equilíbrio. Rejeitamos e hoje colocamos uma aceleração, fazendo com que uma armadilha se formasse. Não aquela armadilha que a gente discutiu ontem, mas sim uma armadilha para os ursos se formasse. Só que agora a gente tem desafios que precisam ser vencidos para que a gente comece a considerar cenários de alta. Então, no micro, nós temos dois desafios. Vencer 68.600 e, posteriormente, vencer a faixa de 71 mil dólares. São estes pontos que nos separam de algo muito maior. Conforme a gente se aproxima do fechamento mensal, uma alta poderá nos colocar diante de um cenário bullish e até apagar o cenário bearish de queda. Eu vou te mostrar e vou te explicar por que isso casa muito com a narrativa dos 40 mil dólares, que podem, de fato, representar esses 12 mil dólares que muitos esperaram no último ciclo. Nós temos, no gráfico semanal, neste momento, um martelo de força. E se a semana... Na verdade, semana não. Se o mês fechar acima desta área que eu estou marcando em laranja agora, fechar acima deste ponto aqui, estamos em 74.500, vamos arredondar, nós teremos o quê? Uma continuidade do movimento macro de alta. Teremos, sim, perdido momentaneamente o último fundo ascendente, mas recuperado o mesmo. Recuperado o mesmo diante do fechamento mensal. Então, vamos acompanhar o que está acontecendo. Tivemos a perda dos suportes, a armadilha, recuperação. Estamos diante da primeira resistência, temos uma resistência logo acima e temos um desafio importantíssimo, 74.500. Faltando apenas 3 dias para fechar o mês de fevereiro. Fechando acima de 74, as quedas podem ser zeradas. Para que elas sejam totalmente zeradas, a gente obviamente precisará vencer os 98 mil dólares. Mas este ponto é um ponto chave para que o mercado no macro fique totalmente saudável e aumente até a probabilidade de continuidade de alta. Até agora eu não falei por que os 40 mil podem ser esses 12, não é verdade? Pois bem, o consenso neste momento é que teremos mais quedas. Que independente do que aconteça, a gente vai buscar faixas muito inferiores. E muito inferiores à média de 200 semanas. Eu falei ontem mesmo sobre ela. Mas muitos têm plena confiança, e isso começa a ficar perigoso, de que iremos muito mais abaixo. Por quê? A gente vai fazer isso e depois cair, porque a gente está em fevereiro e o bear market vai até outubro, novembro, porque nós tivemos um movimento XYZ, porque o SP500, porque a Nasdaq estão nas máximas, começar a corrigir, vem o crash. Perfeito. São, sim,
narrativas que podem nos colocar diante deste preço. Mas, mais uma vez, são apenas narrativas. Calendário, você sabe qual é a minha visão em relação a calendário. Se você não sabe, confere a aula de ciclo de liquidez. Está aqui na descrição. Ciclo de calendário e ciclo de liquidez. O ciclo de calendário, ele não é respeitado por conta do calendário em si, e sim por conta da liquidez. E a liquidez é diferente. Perfeito. Se você quiser acreditar no calendário, maravilha. Não, porque a gente tem uma correlação com o mercado internacional. Perfeito, existe essa correlação. Se o S&P 500 sobe, Nasdaq sobem, o Bitcoin tende a ter uma pressão. Muitos colocam essa correlação totalmente direta. Só que esquecem que o S&P 500 e Nasdaq em alta não necessariamente empurraram ou até puxaram o Bitcoin para altas. Será que essa correlação que não foi válida, ela vai ser válida agora? Realização de lucro em S&P 500 e Nasdaq com temor, que seja o temor, que seja a narrativa que você quiser usar, vão derrubar os mercados internacionais e vão sim derrubar o mercado cripto, sendo puxado pelo Bitcoin? Será mesmo? O histórico mostra que não existe uma correlação direta. E muitas vezes nós vimos o S&P 500 e o Nasdaq corrigirem e o Bitcoin acumular para aí sim subir. Será que o Bitcoin não está antecipando esse movimento? Seriam mais e mais narrativas. Então, se a gente tem um monte de narrativa, o que a gente tem que fazer para que a gente não caia na armadilha dos 12 mil dólares novamente? Pois bem, a gente tem que calcular as probabilidades e olhar para os indicadores objetivos. Ninguém sabe se amanhã o Bitcoin vai estar em 98 mil dólares ou 45 mil. Mas o que a gente pode controlar são as nossas avaliações com bons indicadores que nos trazem probabilidades elevadas de acerto. Então o que a gente tem como histórico? E é isso que eu venho apresentando diariamente. O que nós temos no histórico? De forma clara e extremamente objetiva, esta linha de tendência de alta em azul, ela vem sustentando o preço desde 2017. Então a gente está falando de 9 anos de price action que não podem ser ignorados. Esta é uma linha de tendência de alta muito forte para o mensal e para o semanal. Outro indicador espetacular é o RSI semanal em sobrevenda. Vamos puxar aqui, RSI Levels. Você também pode verificar aqui. Veja que o RSI em sobrevenda semanal, ele foi, sim, importantíssimo por diversos momentos para cravar fundos, ou pelo menos para abrir espaço para oportunidades de compra. Temos a grandíssima média de 200 semanas, é mais um indicador importantíssimo. Nós temos até mesmo o Fibonacci. Deixa eu puxar aqui para você, para te mostrar. Vamos tirar isso daqui. Vamos puxar do fundo ao topo. A gente se aproximou demais da área de 618. Se a gente puxa pelo corpo da vela, a gente está entre 50% e 618%, o que é uma área de retração de Fibonacci extremamente plausível. Temos também mais um indicador importante, que é o índice de medo e ganância. A ganância não está nem perto de aparecer, mas o medo atingiu os níveis mais baixos da história. A gente atingiu o nível de 5 no índice de medo e ganância do Alternativo ME e também do CoinMarketCap. Então nós estamos monitorando uma série de indicadores que têm uma confluência com sustentação e tem o consenso. O consenso é de que teremos mais baixas. O consenso, historicamente, está errado. Por isso que o índice de medo e ganância funciona tão bem. Quando existe medo extremo, momento de acumulação. Por quê? Porque você
tem um desconto no preço. Quando todo mundo quer comprar, é quando o índice de ganância explode para a ganância extrema. Historicamente, é momento de vender e não de comprar. Mas a psicologia humana ela é contrária ao que deve ser feito. Quando todos temem, oh meu Deus, eu vou vender porque o mercado vai cair mais. E é ser contraintuitivo que permite que bons investidores façam boas compras. Você tem como adivinhar que este é o fundo? Objetivamente não, mas você tem como sim calcular as probabilidades. Como eu estou me movimentando? Você sabe se você me acompanha. Eu iniciei um DCA a partir dos 69 mil dólares. Eu fiz compras, eu aumentei a minha exposição, eu me expus, eu gastei o meu caixa, que foi construído tanto nas altas quanto com operações de hedge e operações no mercado futuro. Eu, sim, fiz vendas neste ponto. E eu mostrei para todo mundo aqui. E eu realoquei parte deste capital nesta área. Comprei até a faixa de 60.200 dólares. Se cairmos, se a gente, porventura, vir maiores quedas, sim, eu tenho caixa para isso. Mas eu não estou acreditando em 40 mil dólares só porque é um número bonito. Você que está com uma fantasia de urso, não esqueça que o mercado não só cai, como ele não só sobe, ele não só cai. E se você, em momento algum, comprar, que é aquilo, se cair para 60, vai para 50, se cair para 50, vai para 40, se cair para 40, você vai comprar em 40? Sinceramente, provavelmente não. Porque o urso, ele sempre vai olhar para um preço inferior, vai ficar esperando aquele milagre. Mesmo que aquele milagre aconteça, ele não vai se posicionar. É o cachorro correndo atrás do carro. Se ele alcançar o carro, ele não sabe o que fazer. Como investidor, você deve ter um plano. Então você tem um plano para o pior cenário e um plano de execução para os cenários que estão também a seu favor. Então, mesmo você que tenha essa visão de 40 mil dólares vai ser atingido de qualquer maneira, o que acontece se ele não chegar lá? Você vai comprar o quê? Em 128 mil dólares? Se o mercado faz isso aqui, você vai comprar aqui? Qual é o seu plano caso você esteja errado? É isso que a gente vem defendendo, alertando, chamando a atenção, gritando. Muita gente está com uma crença e esquece que o mercado está sim dando indícios bem claros. Você pode ignorá-los, mas o que você não pode fazer é não estar pronto para o pior cenário. Então fica esse alerta aqui. Eu estou usando de indicadores bem objetivos para me posicionar. E eu estou posicionado, obviamente, com caixa para maiores compras caso essas oportunidades apareçam. Mas e se o mercado subir, eu não vou sofrer, não vou ter aquela dor de você sabe do que eu estou falando. Fica o alerta. Lembrando sempre que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu trago alertas com base gráfica, base histórica, base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise, pois no final, o único responsável para investir o seu dinheiro é você. E só um adendo, só quero chamar a atenção para mais um ponto. Trade de ouro, trade em AVAX. Duas operações que eu mostrei aqui, que eu chamei a atenção, que eu já protegi e que eu detalhei nos meus times fechados, prêmio e desafio. Você pode verificar que as operações que eu faço, que eu apresento aos integrantes, estão aqui disponíveis para você verificar os resultados momentâneos. Mais e mais oportunidades aparecem diariamente. Se você quer contar com elas, quer saber como estruturar seu portfólio, como tomar decisões bem planejadas, quer organizar os seus investimentos, quer ter acesso às minhas operações, metodologias, suporte 1-1 comigo e muito mais, clica no primeiro link da descrição. O chat com o nosso time será aberto e o time vai te encaminhar todas as informações para você participar. Não é para você, não tem problema. Clica no segundo link da descrição. Você vai ser levado à nossa comunidade geral do Telegram. Tem insights, análises, atualizações e muito mais para você. É gratuito. Aguardo a sua participação. Volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos
com muitos lucros no bolso.